Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Hoje aqui com a presença ilustre Denner Pires, o criador da Porsche Cup, vai contar tudo aqui pra gente, como começou essa categoria, a história dele. Marcelo Mococa-Moro, tudo bem? Fala, GC, tudo bem? Rodrigo Bola Machado, tudo certo? Salve, salve, galera, tudo certo? É isso aí, a gente vai saber muito de Porschão hoje, vai contar histórias maravilhosas aqui, muito de mecânica e mais um podcast oferecido pela Shell aqui no Acelerados. E se o assunto é automobilismo e performance, você sabe que extrair sempre o melhor do motor do seu carro é necessário, abastecendo sempre com a nova e exclusiva gasolina Shell V-Power. A nova fórmula da Shell V-Power ajuda a rejuvenescer o desempenho do seu motor, do seu carro, limpando até 100% dos resíduos acumulados ao longo do tempo. É a sensação de ter um carro novo sempre na garagem. Galera, é o seguinte, eu quero saber se vocês acham que o Denner tem pouco, muito ou nenhum juízo por me aceitar no grid da Porsche. Nenhum juízo. Vocês acham que eu vou fritar pneu assim, que eu vou dar vexame ou que eu vou fazer bonitinho? Você não vai fritar pneu assim porque esse cara largou na pole. Tá vendo, Denner, aqui que eu passo aqui dentro da minha própria casa? É isso aí, é isso aí. Tudo bem com você? O juízo tá grande, sim. Acho que ele já deu uma pilotadinha Já lá, provou, já mostrou né? que... Já passamos. Sabe pra que lado vira, né? Sabe, tem chance. Denner, me conta uma coisa, 18 anos de Porsche Cup, uma categoria que começou em 2005, né? É isso aí. Mas que nasceu na tua cabeça, na tua história, na tua mente, muito antes. Conta um pouquinho da sua história. Denner, pessoal, o Denner é, assim como o GC, guarulhense, nasceu lá, ele é da Vila Galvão, eu sou da Vila Augusta, separados por um anel viário. Exatamente. Ali, você morava perto do anel viário? Onde você morava? Não é tão perto, é 1 quilômetro mais ou menos da Anel Viária. Quilômetro? Mas eu ia lá tirar racha de motinho, Opa! que era uma pista lisinha logo que fizeram. E no início ainda, quando asfaltaram, que ainda estava interditada ainda, então era perfeito. Eu ia lá de moto, tirar racha com meus amigos lá. Cara, o anel Saudade viário, do anel viário. o anel viário dos anos 80 e 90, meu saudoso tio Carlos me colocava, olha isso, no colo dele, de Gol GTI, Opa. o 90, 91, e aí ele falava, ele era gago, tadinho, meu tio, ele falava assim, alemão, vamos botar o cinto. Aí ele botava o cinto, né, que era melhor. E dava 140, 150 no anel viário. Segurança em primeiro lugar. Segurança em Sempre, primeiro cara. lugar. Naquela Isso época era aí. o que mais tinha. Botava 5 crianças no porta-mala e viajava até Você Santos. tá maluco, você tá É maluco. verdade. Denner, tua história começou lá como mecânico, como uma oficina mecânica lá na Vila Galvão. Como é que começou essa paixão da tua família por carro, por competição, por moto? Na verdade, começou como filho de mecânico, né? Meu pai sempre teve oficina, sempre foi mecânico, autodidata e tudo mais. E imagina, eu garotinho, quando tive a oportunidade de começar a ir na oficina, fiquei apaixonado por aquilo. Eu lembro, assim, indo lá atrás, sei lá, 4 anos de idade, tá? Meu pai pegava eu, meu irmão, teu irmão mais velho, e minha irmã, e levava na oficina porque ele estava construindo um kart pra gente. E totalmente da cabeça dele, né? Era um kart feito de cano d'água, e era um kart que tinha 2 assentos, era um kart para andar na rua. E tinha um motorzinho de moto atrás. Um motorzinho de moto antiga de 2 tempos, de 3 marchas, 150 cilindradas, por aí. E ele fez um kartzinho, tinha rodinhas de lambreta, sabe, com aquele pneuzinho de meio de lambreta. Tinha o câmbio, porque a moto tinha marcha, 3 pedaizinhos, um volantinho e 2 assentos. E aí eu era muito pequenininho, não dava conta de dirigir, mas minha irmã um pouco mais velha que eu, minha irmã já dava conta de dirigir, por incrível que pareça, era minha irmã que pilotava esse kart, minha irmã ia ser meu irmão, mas mais a minha irmã, e eu ia lá pequenininho, agarrado no cano, ligava o motorzinho 2 tempos, aquela fumacinha lá, e a gente andava ali pelas ruas da Vila Galvão. Que legal, ou seja, nasceu ainda mais com 2 tempos, né? Barulhinho dos 2 tempos, quem gosta não sai do sangue, né? Quem teve quem o bichinho do 2 tempos mordeu Nossa, lá atrás, aí, nunca mais total. largou, né? Escuta uma RDzinha 135 Sim. passando na rua ali, não precisa nem ser 350, Fissura, já fica Exatamente. maluco. É, ali. essa oficina do seu pai, carros de rua, não tinha Carros- nada a ver com Não, automobilismo. nada a ver com competição, nada a ver com competição. Carros de rua, e meu pai também tinha assim uma queda por carro, a gente sempre teve uma queda por carro antigo, né? Então tinha muito carro antigo, e naquela época aqui no Brasil, estou falando um pouco mais tarde, né? A importação era proibida, e tinham poucas oficinas que consertavam carros importados, e que a grande maioria também eram carros americanos. E meu pai é uma pessoa super inteligente, meu pai era uma das poucas pessoas aí em São Paulo que consertava os carros de câmbio automático.
que era o tal hidramático na época, né? Hidramático. Então, sempre esses carros diferentes apareciam na oficina por conta dessa habilidade do meu pai de mexer com isso. E eu sempre ficava ali muito interessado, então já não tinha tanta graça os carros normais, que também a gente consertava. Tinha graça esses aí importados ou mais antigos, tinha graça porque era mais difícil. O desafio. O desafio, né? Então é isso que é a minha história, né? Comecei ali na oficina. E para falar das motinhos, que as motos é a minha verdadeira paixão. Então quando eu tinha ali, um pouco depois, uns 6, 7 anos de idade, meu pai me deu uma motinho pequenininha, Italjet, tem ela guardada até hoje, Legal. pequenininha, e que na época era muito raro. E ele me deu a motinho não funcionava. E ele falou, pai vai ensinar como funciona, não vai consertar. Então ele pegava, tirava a vela, mandava eu pedalar, falei, faz foguinho, não sai foguinho, papai vai explicar o que gera o foguinho. Com 6 anos você teve essa aula de física do mundo. Na verdade eu estava muito ali querendo subir na motinha e andar, mas eu fui aprendendo e aí consegui andar com ela, primeiro dentro de casa, depois na calçada, naquela época permitia, andava na calçada, andava um pouquinho na rua. E eu lembro que meu pai até muitas vezes chegava do trabalho assim à noite, ele ia lá e sacaneava alguma coisa na motinho. Eu ficava 3, 4 dias em volta da moto, não fazia nada, não estudava, enquanto não fizesse funcionar. Depois eu comecei a perceber que ele forjava alguns defeitos na moto para despertar o interesse. Legal. E eu aprender com isso. Então, assim, eu comecei a lidar com os motores. E aí, no caso do 2 tempos, que é um motor até um pouco mais simples, mas é uma paixão. E como é que o Porsche entrou na sua vida? O Porsche foi assim, uma passagem assim, muito... Sempre gostei de competição, corrida e tudo. E aí eu me lembro que o meu irmão, um dia, eu ainda não tinha nem carteira de motorista, era menor de idade, ele falou, sobe aí no meu carro. Era lá na Vila Galvão, vamos até o centro de São Paulo. Fomos até a Barão de Limeira ali, aí ele entrou numa loja comprida, assim, eu nunca vou me esquecer, comprida, e a maioria dos carros ali, na época eram carros americanos, Pontiac, que tal, os europeus eram Mercedes e tal, e no fundo da loja tinha um Porsche 914. Ele chegou, vem ver esse carro. Aí eu olhei e vi aquele carro. Nossa, fiquei assim... Nunca tinha visto um Porsche. Tinha visto e tal, mas ali de perto, né? Não tinha internet, eu via de vez em quando no cinema ou alguma coisa... Eu vi o carro, o cara me atendeu mais ou menos, né? Ali com roupa de graxa, da oficina, né? Meu irmão também, 2 moleques, né? Mas o cara ainda foi simpático, abriu o capô, quando ele abriu o motor, que o 914 é ali no meio, cara, eu fiquei passado. Aí, por fim, ele ligou o farol, né? O farol é de levantar. O farol levantou e fechou. Eu olhei pro meu irmão e falei, bora voltar para casa. Ele falou, pra quê? Eu falei, para começar a trabalhar logo, para ver se algum dia eu ganho dinheiro para comprar um negócio desse. Vamos voltar rápido. Que legal. E essa foi a minha primeiro contato, assim, um pouco mais próximo de tocar, né? De tato com o Porsche. Mas aí um ano e pouco depois, eu consegui comprar o meu primeiro Porschinho 914. Eu ainda tinha 17 para 18 anos e consegui comprar. E o 914, você tem um hoje, que é o 14/2, é isso? /6. Que você correu na Le Mans Classic com ele. Isso, E você tem um apego especial por esse carro, porque ele te lembra exatamente essa primeira história. Sim, a história com o 914 foi uma história muito legal, porque sempre foi um Porsche. A gente tem imagens desse carro aí, um dia que a gente foi gravar na pista e você estava lá testando o carro. É verdade, eu lembro, em Interlagos, e eu comentei, falei, olha o que ele tá fazendo, ele tava de macacão, entrava lá acertando o ponto, tal, não sei o quê. É isso aí. E aí eu não conhecia tanto essa história, eu falei, cara, mas ele entende mesmo do negócio, tá mexendo ali. Tudo. Não, eu adoro isso, mas a história com o 914 é porque era o único Porsche que, sabe, se esforçando de tudo quanto era jeito, dava para comprar. Porque o 914 era incomprável, né? Era incomprável. Então, eu achei um primeiro lá, achei um que estava meio jogadinho ali e tal, comprei. Um pouco depois, mais 2 amigos lá da Vila Galvão também compraram, que são meus amigos de infância até hoje, o Nandinho e o Narra. O Douglas também, meu irmão, também comprou um, então a gente tinha 4 914. A gente passeava por ali e tal, e ali começou a minha história com o Porsche. Mas eu me lembro bem que muitas vezes o carro não estava andando. E eu desmontava. E meus amigos falavam, poxa, nós vamos passear, vamos de Porsche, né? Eu falava, não, eu tinha um Fiorino, telefone de Fiorino. Mas cadê o Porsche? O Porsche está em casa, está desmontado. Não acredito, eu ia chegar na... Metade do Porsche está aqui atrás na Fiorino desmontado e metade está em casa. E era fácil lidar com esse Porsche, mexer nele? Você conseguia? Era assim, é o Porsche mais
simples, porque ele chama até Volks-Porsche. Ele é 2.0? O que eu tinha na época era o menorzinho ali, era 1.7. 1.7. Um motor de 4 cilindros, Quatro que era um motor muito parecido com o motor de uma Variant hoje. Só um pouquinho mais forte do que uma Variant, só que o resto do carro era toda Porsche. Foi uma fusão entre a Porsche e a Volkswagen, de fazer um carro mais em conta, mais econômico. Ele estaria talvez no que é um Boxster hoje, vamos falar. E aí, então era uma mecânica um pouco mais fácil. E eu então mexia com ele com mais facilidade, mas aí descobri que existia um Porsche 914/6, ou seja, um Porsche 914 com motor 6 cilindros. Fizeram uma quantidade muito pequena e aí eu achei na época lá, comprei. Mas isso é uma época ainda pré-abertura de importação. Totalmente. Isso daí estamos falando anos 80, estou falando de 86, e esses 85. carros vinham como pro Brasil? Era embaixada, né? Não, eles vieram, porque que nem esse Porsche que eu tinha era 71, 72. Antes do fechamento. E o fechamento foi ali em 76. Então eles vieram, importados pela Dacom, ou alguma importação independente. Mas de 76 para cá, de 76 em diante. 76, acho que até 92 era só carro de 92. embaixada. Ou embaixada, ou enfim, alguma outra caminho para importar um carro, mas era proibido. E esses carros estavam aqui no Brasil já, lógico, comprava de segunda mão, carro de 10 anos, de 11 anos de uso, 71 para 80 e pouco. Mas eu achei esse aí, /6, que era com motor de 911. E que é um carro hoje em dia até bastante raro também, tem poucos aqui no Brasil, poucos até no mundo, foram fabricados poucos. Aí quando eu achei esse, foi o máximo, né? Porque é aquele motorzão, 6 cilindros, aquela história toda. E então já foi uma oportunidade para eu cada vez me aproximar mais do Porsche. Aí fui juntando dinheiro, comprei também um 911 e também era a mesma história, os dois desmontados lá o tempo inteiro. Pegava o motor de um, punha no outro, do outro punha no outro, um era carburado, o outro era injetado, injeção mecânica. Aí não entendia da injeção, aí desmontava para tentar aprender como é que era. Enfim, foi esse primeiro momento aí. E as motos ali sempre no teu background, sempre na tua paixão. Sim. Eu corri de enduro também um bom tempo, né? E depois fiz os Sertões, aí bem mais agora mais recente. Mais recente não, ano aí 2098, fiz 5 Sertões. Sertões de moto é o que eu sempre falo. Sertões e Dakar Bem de tranquilo. moto, para mim é a maior É o loucura ápice do da motorsport, maior coragem técnica é quem faz essas provas de moto. Tá? Não pude fazer o Dakar, mas fiz 4 ou 5 Sertões. E, pois é um negócio muito legal. É muito Dani, e esse /6 que você tem ainda é o dos anos 80 ou você vendeu? Não, aí eu vendi ele, fiquei com ele um bom tempo. Tinha umas corridinhas antigamente aqui em São Paulo, quando a pista era antiga, existia uma associação que chamava-se APCA, Associação de Pilotos de Carros Antigos e Históricos. E era pista antiga. E um dia eu tinha esse /6, esse 914, eu anunciei ele no jornal, queria vender. No jornal. Classificados, hein? Exatamente. Vocês não são dessa época, mas você que acha, rapaz. Eu abri a pegava revista. o jornal lá com meu tio, era Monza, SLE, bababá, 18 Estadão. mil, mais área, menos área, completo menos área de direção. É isso aí. Até Trio parece, elétrico. né? E era o Estadão. A diversão de domingo, esse meu amigo Nahal, Nandinho, meu irmão, era a gente se encontrar na casa da minha mãe, onde eu morava, né? Alguém passava antes na banca, comprava o jornal e a gente ficava recortando os anúncios dos carros. E naquela época era tão comum, a gente recortava, ligava, geralmente eram particulares. E você ligava e falava, posso ir na sua casa? E virava programa de domingo, pegava a namorada, mais o outro amigo, o casal de namorada, ia para casa do cara, ver o carro, e etc. Nem para comprar. O cara não sabia, mas... O cara não sabia. Exatamente. E aí você acabava fazendo até amigos, assim, era muito legal. Claro. Mas aí anunciei lá e tal, e de repente um cidadão olhou lá o anúncio, me ligou e falou, quero ver teu carro. Eu falei, tudo bem. Mas ele queria ver o teu carro ou queria trocar uma ideia? Só? Chegou Queria com comprar. 12 amigos. Não, ele queria comprar mesmo, mas não era nem para ele, era para um amigo dele. E ele me ligou, posso ir à noite na tua casa? Fica engraçado, naquela época. À noite, em Guarulhos, ver um Porsche. Eu falei, pode. Chegou lá, ele olhou o carro, tá, olhou. Posso dar uma volta? Pode. Vou com você. Aí ele sentou no carro, saiu dirigindo. E o 914 é um carro chatinho de dirigir. O câmbio, a primeira para trás, ele é manhozinho. Qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa que não está acostumado, apanha um pouquinho. E eu vi que o cara tinha o jeito do negócio. Aí ele olhou e falou, cara, quem conserta seu carro? Eu falei, eu mesmo. Mas como você mesmo? O que você tem? Eu falei, tem uma oficina, assim. Falei, pô, teu carro tá legal. E eu perguntei, pô, você já dirigiu o 914? Ele falou, não, tem um também. Tem um também de 6 cilindros, igual ao teu. Eu falei, cara,
Você quer comprar mais um? Não, é para um outro amigo, ele quer correr. Falei, correr? Vai correr aonde? Ele falou, cara, tem uma corrida assim, Interlagos e tal. Falei, sério? Ele falou, sério. Ficou aquela coisa, ele foi embora. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, liguei para ele depois de novo. Falei, conta mais dessa corrida. Mas ele comprou o carro? Não. Não comprou. Tá, Ia falar com o amigo, mas 2 dias depois que eu fiquei com aquele negócio na cabeça, ele falou, me conta mais dessa corrida. É uma associação assim e tal, inclusive vai ter uma corrida aí tal dia, você quer ir lá ver e tal. Que coisa, né, cara? Eu vou lá ver. Aí outras pessoas ligaram, falaram, peraí, acho que eu não sei se eu vou vender agora, eu estou pensando um pouco. Fui ver a corrida. Fui ver a corrida, o máximo, né? Cheguei lá em Interlagos, cheio de carro antigo, que na época não eram nem tão antigos, porque eu estou falando 88, por aí, 87. Quase de 15 anos, né? E que naquela época também os carros importados dessa época eram os carrões. Sim. Né? Então, tinha lá Mercedes, tinha Jaguar, tinha Corvette, tinha Ferrari, e tinha os Porsche, eu vi aquilo tudo, e ele com o Porschinho lá super bem preparado, arrumado. Cara, eu fiquei vidrado naquilo. Falei, vou vender mais. Quando é a próxima? Vim correr. E ele também, muito legal essa amizade, porque ele chegou para mim um dia, me ligou no dia seguinte e falou assim, eu pensei que ele ia ligar para uma proposta, ele ligou e falou assim, cara, sabe o que eu estava pensando? Não vende não. Vem correr junto. Vem correr. E, bom, conclusão, esse cara virou meu sócio na Porsche Cup. Ah, que legal. Hoje não é mais meu sócio, mas juntos Quem era? É o Roberto Keller. Roberto Keller. E aí, Bob Keller, Bob né? Keller, exatamente. Que também é super conhecido no meio das motos. Sim, também, muito. Ele corre, inclusive, de moto histórica. Ah, é verdade. Fora aqui do Brasil e tal. É muito legal. E é um baita amigo. E aí a gente começou ali a cultivar essa amizade. E eu falei, bom, acabou a venda, né? Eu fiz algumas pequenas modificações, porque os carros nem tinha tanta modificação. Era basicamente um carro de rua, tinha um Santo Antôniozinho, um pneu um pouquinho mais, não sei o que lá, mas não era um carro de... Ia dirigindo para o autódromo e tive lá a minha primeira experiência, né, de uma corrida, que eu cheguei lá no autódromo de Interlagos, que, pra você ter uma ideia... Pista antiga, aquela primeira curva 1 gigante, sim. Quase 8 km de traçado. Sim, demais, né, ferradura. E, cara, aquilo ali, bom, entrou na veia. Imagina. Totalmente. E aí, dali, eu continuei com a minha oficina em Guarulhos, aí me especializei em Porsche. Bom, passado vários anos, corri essa associação depois acabou, ali nos, 90 e alguma coisa. Eu lembro que eu cheguei a corria no Autódromo Velho, o autódromo fechou, e um pouco depois que inaugurou com o circuito novo, esse do Senna e tudo mais, eu voltei lá ainda 1 ou 2 corridas com esse carro. Mas era totalmente... Pra você ter uma ideia, no começo eu corri de calça jeans e camiseta. Você jura? Depois eu fiz um investimento, fui ali na Corsa. Mas não era nem uma corrida de regularidade, era corrida pra valer mesmo. Largava todo mundo. E podia correr de calça jeans e camiseta. Podia. Capacete daqui da Induma, sabe? Como é que era? Aquele que juro por Deus. E eu corria... Como diz minha mãe, acrescenta, Deus protege os bêbados, as crianças e os malucos e também. Xaropes também. Corredor de carro, tá louco. E aí ia pra lá, ia dirigindo o carro, evidente, sai de Guarulhos. Ia para lá, pau. Corria e voltava para casa. Até, inclusive, se quebrasse, nem sei como é que ia fazer, porque nem tão comum carro plataforma assim existia. Mas era uma corrida assim, era legal, muito legal. Não, para quem... E você corria contra outros 914/6? Ou o que tinha na pista? 914/6 tinham pouquíssimos. Na verdade, naquela época tinha o meu, o do Beto, e depois esse outro amigo, qual ele... foi lá para comprar um carro, o Beto foi tão legal que ele fez eu desistir da compra, mas ele achou um outro /6 de 6 cilindros para esse amigo correr, que é o André Lara Rezende, que depois virou um baita amigo, fizemos várias 1000 milhas juntos e tal. Então tinham 3, mas o carro deles tinha uma preparação, um motor um pouco mais forte. O meu estava com o motor original, mesmo 106 cilindros de 2 litros, e o deles eles tinham colocado um motor do Porsche Carrera, que era de 2.7. Então eu corria numa categoria chamada Super Sport ou Sport até 2 litros, e eles corriam num outro grid, eu não corria contra eles. Eles também tinham uma habilidade de pilotar melhor que a minha, e meu carro era mais fraco, estava começando. E aí, corria contra quais carros? Os mais comuns no meu grid era Alfa Romeo. Então tinha aquelas Alfinhas GTV 2 litros, sei. Tinha Alfinha Spider, aí tinha alguns outros carros. No meio ali, tinha alguns outros 914, mas não de 6 cilindros, de 4. Sensacional esse grid, hein? Imagina. Não, engraçado. Alguns Mercedes, era muito engraçado, que tinha os Mercedes aqui, os 450 SLC, que era um carro... que é conversível, né? Capota rígida. Grande pra caramba. O SLC é conversível, o SL era
Fechado. Desculpa, o inverso. O SLC fechado e o SL o conversível. conversível. Exatamente. E eles andavam bem na reta contra a gente, mas a curva a gente era melhor do que eles. Era e uma davam- barca. E tinha no meio lá um pontinho aqui, não sei de quem, o que vinha O cara correndo de Landau Parece uma lá. alfa preparada, um Landau Quase aliviado. Quase Imagina isso, tudo. quase isso. Alguns mais preparados, mais aliviados, outros JK, cara, tinha JK Nossa na corrida. Senhora. Nossa. Né? Enfim, eram esses carros aí que tinham, também tinha Corvette, enfim, carros bacanas também. E para aquela época, então, um negócio assim, impressionante. Eu lembro que eu cheguei lá, né, tinha os carros ali no grid, ali tinha um Carmanguia lá, que nem era para corrida, era um negócio de regularidade que tinha. Um Carmanguia, acho que, sei lá, era 68, 67, verde escuro, assim, verde cor de azeitona, lindo, lindo. Mas assim, o carro acho que era 67, 68, 0 quilômetro. O cara saiu, falei, pau, capotou o Carmanguia. Nossa. E não tinha Santo Antônio, não tinha nada, né? Nada, absolutamente nada, nada. Não tinha cronometragem. A corrida era no visual. Visual, né? Época pura do Quer automobilismo. dizer que não tinha punição, não tinha on-board pra ver se jogou pra fora. E outra, Nada, também não tinha. Pô, rodou, ficou pra trás, espera um pouquinho, chegou o pelotão, acelera de novo, finge que tá disputando ali a primeira exato. posição. 8 km de Quem vai ver? autódromo, Cara, nada. Safety car, eu nem lembro se tinha, eu nunca nem vi. Era praticamente um racha de rua na pista fechada. É isso aí. Que loucura. Mas era muito legal. Aí depois passou um tempo, eu falei, vou fazer um investimento, né? Fui na Corsa ali, comprei um macacão, mas o Nomex era caro Era demais. caro, né? Eu comprei um de kart mesmo, que ninguém ia olhar a etiqueta, e eu ia no de kart mesmo. E aí passou o tempo. Como é que você se envolveu oficialmente nas competições até chegar ali a preparar carro para Daytona, esse estágio antes da Porsche Cup? Não, então, aí esse convívio, principalmente ali, eu, o Beto, aí ficamos amigos de verdade, e a gente já trocava figurinhas nesse sentido e tal. Essa associação, depois de um tempinho, acabou a graça, né? Aí eu vendi o meu 914, porque eu queria dinheiro para investir, comprar outras coisas e tal, acabei vendendo. E um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, o Beto me contou, o Beto foi numa banca de jornal, que era programa de domingo, né? Comprar a revista de carro importado, Sim, naquela banca da Europa. Abre da Europa. Até Encontrou- hoje eu passo lá. de vez em quando. Encontrou o André lá e falou, pô, André, cadê aquele teu Porsche 911 que você começou a modificar para correr 1000 milhas? Aí o André falou, tá lá na oficina do Amadeu, saudoso Amadeu, né? Porque o André corria no campeonato turismo, sei lá, com o Amadeu, com o Voyaginho, lá, alguma coisa. E aí o falou, mas olha, desmontou, o Amadeu deve estar sem tempo. O Amadeu era o mesmo da Hot Car? Sim, da Stock? Amadeu Rodrigues, né? Amadeu Rodrigues. Que E legal. aí o Beto falou para assim, eu conheço um cara. E o André falou, putz, desmontou, tá meio perdido as peças, acho que, sei lá, se não perdeu até o carro. Ele falou, conheço um cara que pode pôr isso para funcionar. Lembra daquele cara que corria com a gente lá, o Denner, lá de Guarulhos, da Vila Galvão e tal? E o André falou, lembro, vamos marcar uma reunião. E aí eu peguei e fui até a casa do André e sentei com o André, com o Beto, com o Fernando Moreira Salles, pai do Lucas, Pai do porque Lucas. o carro tinha sido do Fernando Moreira Salles no passado, entre o André e o Fernando, muito amigos. E eles falaram, olha, o carro está assim lá na Amadeu. Eu falei, vamos lá na Amadeu agora. Aí saímos daí da casa do André, fomos até Interlagos, chegamos lá no Amadeu, eu vi o carro estava lá, sem motor, sem o câmbio, desmontado. O Amadeu começou a aliviar o carro, depenar. O André olhou e falou, você me faz um orçamento para ver e tal. Eu olhei e falei, o orçamento está feito. Esse aqui é minha praia. O orçamento está feito. Eu vou Como o fazer. orçamento está feito? Eu falei, não é nada. Você compra as peças que precisar e tal, e não é nada, e eu preparo o carro pelo prazer de fazer, ter oportunidade. Esse era um 996. Não, esse era um 911, 1971. Ainda do SG, era do antiguinho. Ainda, Antes né? não era antes do G, era do F. Tá. porque O primeiro mesmo. A primeira geração chama F, que vai até 73, Tá. e de 73 em diante vira G, G, que né? vai até 89. Esse era o F, né? Era 1971, é um carro que originalmente tem 120 cavalos, é 6 cilindros, é carburador, 2.2, e tem rodinha assim, pneu 65, é um carrinho, era um pouco mais do que um Carmanguia, não vamos falar a verdade, né, comparando hoje. Mas o carro já tinha uma certa preparação. Eu lembro que na época ele tinha umas rodas do Stock Car antigo. O Stock Car antigo usava uma roda aro 16, feita pela Rodão, Bino, alguma coisa dessas aí, e um pneu da Pirelli Slick, aro 16, 225 por 16. E o carro já tinha essas rodas de... E já era grande. Roda 16 nessa época era uma roda Sim. enorme. Não, e os paralamas alargados, assim, era de chapa, até o funileiro fez e tal.
E eu olhei o carro ali sem motor, eu falei, André, tá feito. Eu falei, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de correr também, como parte da minha contribuição, poder ter o prazer de correr. O André olhou, acho que, sei lá, se foi com a minha cara, ou também ele não tinha muito o que perder, porque o carro estava meio perdido. Parado. Mas ele falou, tá fechado, vamos embora. Aí eu peguei e trouxe o carro para Guarulhos, lá para Vila Galvão, e preparei o carro. Foi quase um ano ali de preparação. E nesse inteirinho falei, preciso aprender um pouco mais e tudo mais. Então, acabei conhecendo um dono de uma equipe super famosa na Alemanha, né? Ele é austríaco, mas ele é na Alemanha, que é o Franz Conrad, que foi quem trouxe vários Porsches aqui, nas 1000 milhas e tal. E me lancei ali para ajudar a trabalhar com ele aqui no Brasil. E nessa época a 1000 milhas era super forte, super, né? super. Nos anos 90 até 97, 98. Super. Acho que ela foi muito forte no Brasil, né? Super. Nos eventos de gala, né? Sim, sem dúvida. E aí o Franz também me conheceu aqui em São Paulo. Eu ajudei ele estava meio sem ter quem ajudar. Ele viu que eu entendia do negócio. Me chamou para ir para Daytona, trabalhar com ele numa corrida. Tipo, falei, vou lá para varrer o chão. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi exatamente em 95. 95. Quer dizer, eu comecei a preparação do carro ali em 94 para 95. Quer dizer, foi muito mais em 94 que foi a fase de preparação, né? Que eu fui para Daytona, foi no comecinho de 95. E aí preparei esse carro, já com um motor 3.6. Ele é um Frankenstein, porque eu peguei um pouco da arquitetura ali original dele, e coloquei muita coisa de um Porsche mais novo, que na época era a geração 964. 964. Então eu coloquei um motor, enquanto ele tinha um motor 2.2, eu coloquei um 3.6, enquanto ele tinha 100 e poucos cavalos, eu coloquei um motor de 320 cavalos, freios maiores, radiador e tudo E não fabricado. precisava se enquadrar em nenhuma categoria, né? Não, a 1000 milhas ela tinha um regulamento muito Meio livre, muito não aberto, tinha né? peso mínimo, máximo, diâmetro de pneu, nada. Acho que você tinha só que chegar lá com um carro minimamente apresentável e seguro. Né? O cara olhava e falava assim, vai, tá bom, vai, passa aí. Eu acho que era até mais 5 pontos, vai embora. Vai embora. E tinha também, lógico, muitos carros bacanas, como você falou. Eu lembro o Nelson Piquet lá com o Tim Bigazzi, e o Johnny Secoto e o BMW, Ingo Hoffman. Era o time assim, né? O Pinho correu com aquele Escort Cosworth também. O Christian correu de Porsche com o pai dele, um RSR da equipe Hulk. E o André, numa primeira, correu com o Franz, onde eu ajudei ali também com um Cup. Na verdade, era um Cup 964. Né, um 911 de 92, por aí, um carro do ano. Ou de... Essa época, a Porsche já fazia os carros para competição, já vendia os Porsche para competição prontos da fábrica. Sim, foi o início da vida da Porsche Cup, que começou ali, começou um pouquinho antes, começou no 944, mas o pessoal já nem lembra muito disso, mas começou meio que para valer na geração 964, que é o 911. Que é o meu preferido, que é o da minha infância, dos anos 80. Exatamente. E aí então começou ali o campeonato, né? E o Franz tinha uma equipe dentro do Carrera Cup, né? E ele pegou um desses carros, melhorou um pouco mais ainda o motor e tal, e trouxe para o Brasil um ou dois. E um até eu lembro que tinha turbo no segundo ano, né? Foi um que eu também ajudei a trabalhar com ele. Enfim, eram os carros da vez. Era o 964. E estamos falando 94. E aí, em 95, então, foi a primeira participação nossa como uma equipe brasileira nas 1000 milhas, que era esse Porschinho 911 71, todo Frankenstein, freio de não sei o que, motor de não sei o que lá. Eu lembro que eu e o Beto fomos para Daytona e trabalhei lá com o Franz. Cara, voltei, naquela época podia, na mala, trouxe a asa de trás do carro, paguei excesso de bagagem, que tinha que trazer naquele dia, naquela braço de suspensão, solda, emenda para poder colocar um braço de suspensão do carro mais novo no carro mais antigo, tenta adivinhar a geometria. Então tinha assim, muita engenhoca, mas também tinha que ser respeitado uma série de padrões geométricos e tudo, porque senão pode chegar lá o carro, não é porque tem peças boas que funcionam. Claro. E ele tinha que funcionar. E funcionou. E a equipe também, toda 0 km. Os mecânicos nunca tinham ido na pista sequer. Ou uma vez ou outra. E fomos lá participar das 1000 milhas brasileiras. E você falou, sempre envolvido como piloto, mas assim, em algum momento você teve vontade de ser só piloto? De deixar de tocar suas outras coisas paralelas e falar assim, puta, eu vou seguir carreira como um piloto mesmo? Ou você sempre quis trabalhar dos dois lados, sempre ali com equipe, com a oficina, com tudo mais? Não, muito pelo contrário.
ainda contando um pouquinho desse caso, né, no desenrolar dessa preparação do carro, eu cheguei um dia pro André e falei, André, não vou correr. Tô tão... Ele falou, mas é ter a tua parte, como é que vai ficar agora? Eu falei, cara, o nosso acordo continua igual, eu não vou correr, vou ser o chefe da equipe. Eu tenho certeza que se eu correr, a equipe vai perder, porque eu não vou estar lá diante da equipe, e talvez o carro vai perder, porque eu também não sou piloto, não tenho capacidade. Eu tenho uma capacidade limitada, nunca fui piloto, né? Eu falei, eu vou estragar o time. E falei, cara, vamos fazer isso aqui. Olhou até, legal. E aí, então, se você me perguntou isso, eu vou te falar que a minha vontade foi contrária. Sim. Foi de sair do carro. Né? Você sempre se sentiu bem nessa posição de gestor da equipe, ali, Sim, de preparador. Porque a minha formação foi ali na oficina, mecânico. Então, quer dizer, enquanto um piloto vibra em dar a volta mais rápida, fazer aquela curva melhor, eu vibro em chegar lá, mexer no carro e melhorar 2 décimos, 3 décimos. Fazer o carro mais rápido. Fazer o carro mais rápido. Então, eu vejo que aquilo ali é minha cria, né? Então, eu costumo... falar, quando ele sai ali do box, eu saio junto com ele, né? E aí hoje em dia, né, mesmo naquela época já tinha, se acompanha por rádio, depois agora mais para frente se acompanha por telemetria. E também uma relação muito legal com os pilotos, que eu depois vim criando com pilotos mais profissionais e tudo. Cara, eu tô lá dentro, né? Eu tô lá dentro de uma forma mais excelente do que se eu estivesse guiando. E eu acho que isso também já, assim, eu sempre falo, né? A posição de um gestor de categoria é muito difícil. É muito difícil. Você tem 50, 60 pilotos no final de semana e todos os 60 são os melhores, né? Se você perguntar para eles ali, todo mundo... E tem que ser, o piloto tem que pensar assim, né? O piloto tem que pensar que ele é o mais capaz. E se não tá ganhando, né? É o carro, não sei o quê, assim, é tal todo coisa. mundo tem a sua história, né? Todo mundo chegou no final de semana, todo piloto tem a história ali do final de semana. Você acha que essa tua escola, essa tua base, lidando ali com os pilotos na 1000 milhas e tal, foi uma coisa fundamental para você, até hoje, com o que você faz, lidar com os pilotos, fazer eles se sentirem bem no final de semana, confiarem na equipe? Tudo isso foi uma base bem interessante para você. Não, foi sim, porque esse relacionamento, né, como você está falando, com o ego, não é o ego bom, não é o ego ruim, não. Claro. De querer ser o melhor, de querer ter a razão e tudo. Lógico, eu já começava a viver ali dentro da minha própria equipe, né? Cada um respeitando, era uma equipe de amigos, os pilotos em si, mas todo mundo ali competindo e competindo com outros. Então, ali eu já começava a ter que administrar que hora que ia pôr o pneu novo para quem, que hora era o melhor momento de soltar quem no carro. E alguém podia brilhar mais que o outro, talvez nem só pela capacidade, mas sim pela circunstância daquele momento. E você fala, putz, mas será que isso vai dar um problema? Não vai dar um problema? Então, acho que eu consegui começar a entender isso e começar a desenvolver essa capacidade de poder lidar com todo mundo, onde nem todo mundo tem a mesma oportunidade, assim, o momento, tem o mesmo talento, mas todo mundo está querendo ultrapassar o outro. Então, acho que foi uma primeiro contato, que depois só veio aumentando, mas que foi fundamental para... E como é que começou essa história? Em que mesa você estava? Que vinho que vocês estavam tomando? Que vocês olharam e falaram assim, você e o Bob Keller na época, né? Cara, já existia Porsche Cup fora do Brasil, Sim. né? Vamos fazer esse negócio no Brasil? Onde é que deu esse estalo, essa loucura? Esse estalo deu... Bom, então, como falando, o Beto era bastante meu amigo. Nessas corridas de 1000 milhas, ele corria. Uma outra que ele não correu, ele também estava ali ou me ajudando, ou no mínimo participando. E a gente tinha uma conversa ali quase que mensal, diária, sei lá, falando disso. Mas o que aconteceu? Eu vim participando das 1000 milhas, então essa primeira que eu falei, nós terminamos em 3º lugar, foi uma vitória, né? No geral. Nem tinha categoria, chegou em primeiro, nem lembro se tinha, mas do que valer geral. Né? Chegou em primeiro um 993, que é um Porsche 993 que na época era 0, era o Bam Bam Bam. Vamos fazer uma comparação. Foi o último ar, né? O 993. Foi o último ar. Biturbo, na ocasião. Uau, mas o cara era uma nave. Trazida pelo Franz, que correu o Ilcinho com o Christian. O Christian. E não, acho que não foi o Christian. O Christian foi um ano anterior. Foi o Ilcinho com o Antônio Hermann, não me lembro bem agora, mas acho que foi isso. E em segundo lugar veio outro carro. Nós, acho que 94, né? Eu vou corrigir exatamente isso. Correu o Antônio Hermann com o Wilson Fittipaldi. No outro carro, correu o Regis Schuch, acho que com algum piloto de fora, não me lembro bem, o Flávio Trindade, eu não me lembro bem quem fez parceria com ele, que era um 964, também biturbo, também do time do Franz. Então, isso foi primeiro e segundo. Ou seja, você foi o primeiro onde dava para ser. Você concorreu ali com 2 naves que eram carros muito superiores, né? Carros superiores, times superiores, tudo superior.
E o nosso era um 3.6 aspirado, um carro que tinha minimamente 120, 150 cavalos a menos, né? Mas o que ele tinha de legal, que os outros não tinham, ele tinha uma plaquinha atrás, assim, um adesivinho escrito assim, Made in Vila Galvão. Aí sim. Mas esse vinha de série lá de Stuttgart? Não, esse vinha de adesivo? série da Vila Galvão. Eu vou te falar que a Vila Galvão é um dos lugares mais próximos de Stuttgart. Porque quando você vai para Stuttgart, você sai daqui, vai para o aeroporto de Guarulhos, você passa na Vila Galvão para ir para Stuttgart. É e verdade. todo alemão, quando vem de Stuttgart também, Chega passa pro pela Vila Guarulhos. Galvão e depois vem para cá. Perfeito. Tá na rota. Tá na rota, Tá é o na que eu rota. falo. Não consigo colocar qualquer contestação nesse seu argumento, é perfeito. E contando pra vocês, ó, na sua infância, eu não sei se era assim, mas na minha infância, a distância de sair de Guarulhos para ir para Granja Viana, para ir para o Cartódromo de Interlagos, era mais ou menos, na minha cabeça, a mesma distância hoje de ir para Stuttgart. Era um mundo isso aí. tão diferente. Assim, vamos para Interlagos. Nossa Senhora, era um negócio Era assim, longe. Era longe e importante. Era longe e importante. Você sabe que na minha casa, ele tinha uns 16, 17 anos, falava assim, pai, vou sair. Onde você vai? Vou pra cidade. Pra cidade, E aí, pra cidade, era ir pra São Paulo. São Paulo. Né? Pra São Paulo, vinha aqui nos Jardins, ou etc. Vou pra cidade. Você foi pra cidade ou você foi pra Guarulhos? Né? Foi pra Guarulhos, era pro centro de Guarulhos. Exatamente. Foi pra cidade, era pra São Paulo. Era pra São Paulo. Então, Eita, parecia que a gente literalmente morava na roça ali. Mas o nosso Made in Vila Galvão foi muito bem, e não porque ele foi... Só o carro era Made in Vila Galvão, todo o time era Vila Galvão, Made in Vila Galvão. Os mecânicos, o abastecedor, o troca-pneu, enfim, todo mundo ali da minha oficina. E a gente era desconhecido até no mundo do automobilismo, que já existia, né? As equipes de Stock Car ou de outros carros que já existiam aqui no Brasil. A gente ninguém conhecia, né? Então, pra gente era os caras, que é essa Vila Gavião? Exatamente. Que negócio, que diabo é isso aí, meu? Os caras andam. E então foi isso. Aí no ano seguinte, aí eu preparei ele com biturbo, com mais uma série de coisas. Eu lembro que a Porsche, nesse ano do 9913, ela tinha um sistema de monitoramento Tagtrônico, que era o mesmo sistema que usava o McLaren quando usava o motor Porsche Tag antes do Honda. E era naquela época era uma injeção, até hoje uma ignição/injeção super complexa, né? Cheia de fiozinho e tal. E não tinha nenhum tipo de manual, porque isso é sempre muito velado, a parte de competição. Hoje um pouco menos, mas era muito velado. E eu instalei uma Tagtronic nesse Porsche 911 1971, sem ter esquema elétrico, com os meter, isso, aquilo, mas instalei lá, funcionou, e aí em 96 a gente ganhou na geral. Que legal, que bacana. E a Cup, como é que surgiu essa história? Então, e aí a gente continuou nessa vibe de 1000 milhas, né? Aí um pouco mais tarde... o próprio Regis trouxe um GT2 desse 993, isso já era 98 por aí, 97, o carro era de um ano de uso, novo, e corremos a 1000 milhas lá em Brasília, e começou a acontecer o quê? Essa falta de regulamento na 1000 milhas, a gente chegava às vezes lá com um Porschão desse, pum, ganhava todo mundo, era até meio chato, meio feio. Às vezes a gente chegava lá, que nosso carro era um classe GT2, chegava alguém com um GT1, que ia lá uma época o Alcides Diniz com Jaguar, ou um DTM, aí puf, a gente ficava para trás. Nem competição. Então, cara, aí eu cheguei para Centauro, que era organizador, né, na época, CBA Centauro, e cara, eu só precisava ter um pouco de regra, porque eu não sei se eu me preparo para ganhar e chego aqui, não tenho nem condições, e às vezes eu chego aqui e passo todo mundo, também não me sentia tão bem. E aí eu lembro que eles falaram assim, não, vai ter uma regra. O carro tem que pesar 1.200 quilos. Máximo. E GT1 não pode. Aliás, mínimo. Mínimo. Eu falei, pô, legal, então os carros de GTM vão ter que receber esse peso e tal. Eu falei, pô, tô no game, né? Tô no game. E aí eu preparei um carro, quando chegou meio que ali na véspera, né? Chegou DTM, não sei o quê. Os carros pesando 600, 700 quilos, lá 750, 800 quilos. Pesava falei, só isso? Um GTM pesa isso, 800 quilos. Cara. E na época eram os Mercedes, Audi, sei lá, Opel, né? Vinha um ou outro. E eu falei, tá. E tinha quantos cavalos ali? Tinha 450 cavalos um carro daquele. Não, o carro era uma quilos, nave. Era uma nave. Não tinha nada a ver com o Porsche, né? Tanto é que você falar assim, em termos de preço, que nivela um pouco a capacidade do carro, eu estava falando de um carro de 700 mil euros contra um carro de 300 mil euros, que era um Porsche. Só para ter assim uma noção, custava o dobro o running. Mas lá em Nürburgring, nas 24 horas, um DTM, quando entrava para correr nessa corrida de longa, ele tinha que ter 1.200 quilos. Então, quando alguém pegava um DTM e modificava para ele ter 1.200 quilos, que já existia esse carro com essa configuração, aí ele dava para encarar. E eu lembro que chegou lá, no dia eu falei, bom, os DTMs estão aí, vão ter 1.200 quilos. Chegou lá, não tinha nada disso. Eu falei, gente,
Tô sem entender aqui na semana da corrida. Ah, não, a gente não tinha balança, vai ser assim agora dessa Sempre vez. o mesmo. E até entendo, né, um pouco sei lá, querendo ali angariar carros importantes e tal. Eu falei, tô me sentindo super prejudicado, né? Não, eu falei, dou uma balança de presente, né? Balança não é problema, empresto a minha e tal. Não, vai ser assim. E a gente correu, teve que se contentar ali com o resultado um pouco mais. Aquilo deixou meio assim, eu falei, cara, no primeiro momento eu falei assim, preciso arrumar um GT1. Na Porsche, né, tinha o GT1, tal, o icônico GT1. Falei, cara, como é que eu vou arrumar um carro desse? Carro de 1 milhão de euros já. Cara, ia fazer de novo a mesma história lá do 1914, né? Bora lá começar a trabalhar para ver se dá para um dia comprar um bicho desse. E aí não é só o dinheiro, é a Porsche também entregar ali um GT1, mas enfim. E aí eu comecei a entender que era melhor a gente ter alguma coisa que a gente pudesse regulamentar. E o meu carro, naquela época que era um GT2, já beirava a insanidade de custo para correr. Falei, imagina se isso vai para cima. Resumindo, entrando na tua cabeça. Você olhou aquilo lá e falou assim, se essa escalada continuar, daqui a pouco só o Bill Gates vai poder vir correr de carro aqui, mais ou né? menos Talvez. todo automobilismo passa por isso. Exatamente. Quem pode mais chora menos. Exatamente. A corrida do bolso que é meio Vai chata. numa escalada até que alguém para e fala assim, não, gente, espera lá, passamos do limite. Uma briga sem limitar. regra, né? Precisa botar uma regra na briga para poder dar uma qualquer regra que equilibrada, seja, né? Qualquer Exato. regra que seja. Só precisa ter regra. Exatamente. Até do ponto de vista, eu como mecânico, engenheiro, gostava da falta da regra, porque você fala assim, agora o céu é o limite. Beleza. Só que, cara, não Sempre, Chegava um caminhão sempre de aparece dinheiro. alguém com mais dinheiro e o céu o limite é maior. Exatamente. Eu estou no Brasil com Porsche 1971, ou sei lá, e o cara está na Alemanha com um carro do ano 2000, que na época era isso aí, sei lá. Então, falei, isso não vai funcionar. E aí várias conversas entre eu e o Beto e tudo, e a gente, então, falou, cara, tem que trazer a Porsche Cup, olha, já acontece, tem os carros, são iguais. Aí a primeira tentativa era ensaio nosso, não foi nem uma tentativa pública, de trazer a Porsche Cup foi em 98 para 99, quando ainda era os refrigerados a ar. Tá. E aí não era fácil, tinha várias dificuldades aí, né? Uma delas era convencer a Porsche que a gente era capaz. Né? Porque nessa época a Porsche Cup era realizada somente na Europa. Somente na Europa. E o que aconteceu também para dificultar um pouco a vida do sul-americano aqui, né? Do latino. Na Venezuela, teve uma iniciativa e a Porsche fabricou, né, o departamento de competição fabricou vários 993, venderam para vários clientes lá da Venezuela e o campeonato mal começou, não começou direito e parou. Foi bem deu mal. aquela queimada de filme. E aí os clientes, donos dos carros, ligavam lá na Porsche. O cara falaram que ia ter um campeonato, comprei um carro aqui, que história é essa? Quer dizer, foi um negócio super negativo e um baita problema para a Porsche administrar isso. Então, o medo de uma nova tentativa era gigante da Porsche. Então, essas 1000 milhas que eu participei desde então, foi ano 2000, 2002, 2003, algumas a gente ganhou e tal, foi um pouco para mostrar, sempre com Porsche, para mostrar que existia uma capacidade, e eu também, é lógico, consegui conquistar esses pilotos. Então, depois eu tive 2 carros na equipe, chegou uma época que eu cheguei a ter 3 carros na equipe, corriam 3 a 4 pilotos por carro, então já começava a ter uma quantidade de pilotos ali, e às vezes alternava, uma era 500 quilômetros, eu comecei a ter uma quantidade de pilotos ali que já acreditavam, confiavam, falei, pô, é isso que eu preciso montar essa base para ter pessoas também que acreditam em mim e no projeto, porque é um projeto importante aqui. E eu lembro também que, para começar isso, né, com o momento que eu pensei realmente em começar, eu chegava para essas pessoas e falava, e o que você acha disso? Ele falava assim, começa aí, se for legal, eu entro no ano que vem. E eu ia lá na Porsche, a Porsche falava assim para mim, encomenda o carro 1 ano antes, que daí eu te fabrico o carro. 1 ano antes. Ou seja, ficava aquela... Ovo galinha com hiato, falava de 2 anos. Assim, um precisava de 1 ano antes e o outro precisava 1 ano depois para ver o que ia acontecer. E aí, nesse meio do caminho, várias coisas aconteceram. A mudança do carro para o refrigerado a água, a situação, principalmente o que aconteceu de muito ruim, foi a crise do dólar, e sobe o dólar. Quer dizer, eu lembro que um dia o dólar custava R$1, no dia seguinte custava, foi 99, no dia seguinte custou 2, quer dizer, qualquer coisa custou o dobro. Enfim, e aquilo foi maturando, até que em 2004 eu falei, vou fazer. Aí trouxe um carro, levei no salão do automóvel,
stand da Porsche lá da Stuttgart, né? A gente expôs o carro lá, mostrou pela primeira vez, mas eu trouxe um carro definitivo. Esse carro era da Porsche, a Porsche emprestou, porque eu precisava materializar, né? Porque muita gente fala, isso não vai vir nunca. E aí, em 2005, nas 1000 milhas, que acontecia sempre ali, 25 de janeiro e tal, no começo do ano, eu trouxe um Porsche Cup já nosso. Falei, esse Porsche Cup vai correr a 1000 milhas. O carro que você apresentou como carro da categoria Exatamente. monomarca. E vai correr a 1000 milhas para quê? Para eu aprender um pouco mais ele, porque até então ele é um Porsche mais simples do que eu costumava mexer, que era do GT2, mas eu não tinha o contato com aquele carro. O que quebra, o que dura, como é que não é. Então, abri mão de tentar ganhar a corrida, deixei lá para os tal dos DTMs, porque isso não mudou mesmo, e falei, vou fazer um carro com uma outra estratégia aqui. É uma estratégia de divulgar o campeonato. E daí eu falei, vou pôr 4 pilotos de diferentes, perfis totalmente diferentes. Então, chamei o Max, que é um baita piloto e piloto de Fórmula na época Max e tal, Wilson, Max Wilson. Aliás, o podcast com o Max foi um sucesso. Link na descrição. 250 Várias histórias muito legais do Max. Não, baita amigão e super colaborador aí da Porsche Cup, tem que ser dito. Chamei o Max, que naquela época eu já tinha uma certa amizade com ele, já tinha corrido uma corrida com a gente. Chamei o Raul Boesel, um piloto já consagrado, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de idade também. E chamei o André Lara, um piloto gentleman, mas de uma boa performance, que já tinha corrido Daytona, que já tinha corrido várias corridas também, um super amigo. E chamei o Marcel Visconde, que era um piloto totalmente começando ali, né, Porsche Clube e tal. Falei, então eu tenho aqui 4 pilotos, né, de Todas as áreas. de todas as áreas. E falei assim, é para arrebentar. Dois Pro, um gentleman muito bom e um gentleman mais iniciante. E um gentleman começando. Falei, gente, é para arrebentar o carrinho. Sem ter acelera. Ganha quilometragem, não. termina a corrida. Só não vamos bater, mas é para dar pau. Pau na jaca Para ver o que esse carro aguenta. Para ver o que ele aguenta, o que ele quebra, como é que não é. E o carrinho foi muito bem. Foi super bem. Acho que terminamos um quarto na geral. 996, né? 996. Quanto tempo demorava? Aproximadamente 12 horas, 11 e pouco. Largava à noite nessa época? Largava à noite. Largava meia-noite ou meio-dia, cara. Demais. Muito legal a prova, muito legal. E aí foi super divertido. E o ambiente ali no box. E aí eu via que outros pilotos que poderiam ser meu cliente vinham até o box. Como é que tá indo? Que legal. Eu já via gente torcendo pelo carrinho, né? E via que era uma proposta muito mais amena do ponto de vista custo, muito mais equalizada, porque todo mundo ia ter a mesma coisa, e na mão de alguém que já tinha alguma certa tradição com o Porsche e tudo mais. Então aquilo ali me ajudou a convencer aquele cara de daqui a um ano eu venho, né? Porque para virar, sei lá, 1,38 Interlagos custa R$500 mil. Para virar 1,35 custa R$1,5 milhão de reais e a diversão é mais ou menos a mesma, né? Só que quem tinha mais ia colocando mais para virar mais, né? Então tem que ter um freio, né? Senão tem que ter uma loucura. E aí fiz a prova toda. Quando terminou, botamos o carro lá no cavalete, desmontei o carro inteirinho ali, o que quebra, o que não quebra, o que gasta, o que isso. Mesmo já sabendo que a Porsche tem essa tradição de bons produtos e tudo, mas é um carro que não era comum ser utilizado numa corrida de 12 horas. Corridas de Porsche Cup na Europa, corridas de quê? De 30 minutos, é o que é na Cup hoje. Tudo sprint, né? Exatamente. Então eu falei, é um bom teste aqui, até porque também o pacote de running da Porsche Cup é um pacote com preço fechado, né? Então eu não posso dizer para o meu piloto, agora quebrou o semi-eixo. Ele fala, problema seu. Agora quebrou aquilo lá. E quem não pode quebrar sou eu, né? Claro. Então o que eu vou fazer? Preciso saber quanto é que isso aqui dura, como é que não usando só elementos do alemão lá, que era a minha pele, né? É uma bala e uma onça. Se não matar na primeira, morre, né? Então eu falei, vamos lá, vamos fazer isso. E foi super bem o carro. Você falou de um ponto muito legal agora, que é o preço fechado. Muita gente está nos vendo aqui e tem curiosidade de saber quanto custa correr de Porsche, quais são os valores e tal. E é o que eu sempre falo, automobilismo é um esporte caro e todo mundo que está envolvido nisso tem que saber. Correr num Porsche não custa nem 1.000, nem 2.000, nem 5.000, custa muito mais. Só que o importante é isso, você sabe quanto você vai gastar
no ano dentro de um range, né? Então, Sim. como é que vocês... Explica um pouquinho pro pessoal, como é que vocês trabalham hoje? Alguém chega, poxa, bacana, estou interessado, gostei da competição, faço meu track day e tal. Denner, quero correr. Tem o Endurance, que é a que eu vou fazer esse ano, que são 3 etapas longas. Tem a Sprint, tem os diferentes tipos de carro, tem os pacotes fechados. Como é que é essa jornada para quem se empolgou e quer conhecer mais desse mundo, Denner? Então, quando chega lá um piloto ou alguém que ainda não é piloto lá na Porsche Cup, a primeira coisa que a gente faz é... Isso eu já vou te cortar, porque eu quero saber exatamente o perfil de quem chega lá e não é piloto. Quem é piloto a gente conhece, às vezes veio de outras categorias, já te conhece de pista, já é amigo e tal. Agora, quem é que bate lá na porta, nunca conheceu e senta? Qual é o perfil? É uma pessoa super empolgada? Como é que é? Acho que tem diversos perfis, né? Chega alguém lá que você vê que ele é apaixonado pelo negócio, não sabe direito como fazer, não sabe como entrar. Às vezes tem pessoas que têm até um certo receio assim, de perguntar, mas a pergunta ela é: como é que eu faço? Onde é que eu estou? Como é que eu me encaixo? E aí vem do nosso lado primeiro entender qual que é o nível dele, né, o que ele espera, e aí começa do seguinte: a gente tem primeiro uma escola, ele não vai para o carro, né, sem poder ter essa escola. No final dessa escola, ele passa pelo exame da CBA para ele poder ter a carteira. Tá, isso aí já é como se fosse um curso de pilotagem Porsche para tirar a carteirinha CBA, para que você se torne piloto, né? Sim, começar essa jornada. Esteja apto, né? Mas então, se é para voltar um passinho atrás, primeiro entender o que ele espera, vai fazer as aulinhas lá da parte, o que envolve a parte teórica e tudo, ele precisa ter isso, e vai chegar o momento que ele vai para a pista. E aí, quando ele vai para a pista, ele começa a ter aulas no carro, com a potência bastante reduzida, e conforme ele vai ganhando, quer dizer, que o coach ou o instrutor vai sentindo confiança, vai dando mais potência e vai também explicando para ele onde que ele tem que melhorar aqui ou lá. Todos os carros têm um sistema de aquisição de dados, né? Para quem não sabe que a aquisição de dados é um equipamento, como se fala, eu diria assim, você faz um raio-x da sua volta, sabe tudo ali o que você fez. E aí é acompanhado e o engenheiro começa a passar para ele as necessidades de melhora numa linguagem que uma pessoa que não é do ramo entenda, né, e que consiga melhorar. Até que ele atinja o nível que é o mínimo possível para ele falar: agora eu posso tirar a carteira de pilotagem. Legal. Ele passa pela CBA, esse critério não é meu, é da CBA, eu só apresento. A CBA diz aprovado ou não. Se a CBA diz aprovado, ela emite uma cédula. Aí ele pega essa cédula e diz assim: vou correr. Não, peraí. Primeiro você vai treinar junto com todo mundo ou com uma quantidade reduzida de pilotos, lá nos treinos opcionais. Se deu bem, você vai treinar no treino oficial, que já tem mais pilotos, já tem uma situação um pouco mais de um carro passando aqui e tal. Depois, você pode talvez passar até por uma classificação, e a hora que você tiver, que a gente sentir que você está 100% seguro e tudo mais, você entra numa corrida. Então, aí depende de cada um. Tem gente que, eu costumo até brincar, quando um piloto chega lá, fala assim: para você largar, precisa ter 2 sim. O nosso sim, achando que você está tudo bem, e o seu sim, achando que você está seguro. Porque às vezes alguém chega lá, você acha que ele está bem para isso, e a pessoa não está se sentindo segura. Não está confortável. Você sente que ele está com a pupila desse tamanho. Então, cara, não é hora. Se você já identificou, não é o momento. Treina um pouco Até porque mais. tem que ser diversão, né? Não Exatamente. é necessidade, né? Não é obrigação. Tem que ser diversão e tem que ser seguro, né? Toda corrida vai ter um primeiro e vai ter um último. Para ele e para todos os outros, né? Exatamente. Exato, ele não pode chegar lá e acabar com a brincadeira dos outros, né? Exatamente. E o respeito que eu tenho pelos outros todos que estão lá, e também por ele, mas os outros todos que estão lá, tem que ser até maior, porque eles são uma maioria. Não posso pôr alguém que chega lá e, bumba, faz um strike lá por falta de domínio do carro, né? Mas até que o momento que você fala: não, o cara está bem, né? E um desses coaches vai com ele na primeira corrida o tempo inteiro no rádio, digamos que seja uma pessoa que tem uma performance ali aquém, que pode tomar volta, ou que vai ser um retardatário. Então, tem todo um acompanhamento, e o cara vai pegando, o piloto vai pegando o rumo dele, e aí ele entra neste... Você tem hoje pilotos que começaram assim, fazendo toda essa jornada, e estão há muitos anos na Cup e já conquistaram até títulos, né? Tem pilotos que sim, vários né? que conquistaram título, que conquistaram pole position em cima de pilotos ali competindo, taco a taco, em cima de pilotos super bons, né? Então, para fazer um resumo disso,
Outro dia a gente teve uma classificação em Goiânia, numa corrida de endurance, onde tinham vários pilotos super bons profissionais, daqui do Brasil, da Stock, ou de outras categorias, ou até mesmo de fora. 20 pilotos, 3 décimos de segundo. Isso dentro é muito raro, né? do primeiro ao 20º. E tem pilotos ali no meio que têm o tempo de experiência dentro da Porsche Cup. Concordo, são super já acostumados com o Porsche, e não estou tirando o mérito dos outros, não. Mas só estou dizendo que vai chegando bem próximo, Claro. porque eles vão aprendendo. Geralmente não, são pessoas muito inteligentes, são pessoas esforçadas, já são top naquilo que fazem. Né? E muitas vezes já são esportistas de algum outro tipo de modalidade. Já ajuda muito, né? Então tem o tema ali, inclusive, da disciplina e tudo mais. E aí pega e daqui a pouco ele está guiando muito bem. Talvez ele não seja o pró, né? Porque não teve aquele passado lá E também dentro do kart. nem é objetivo, Nem não é vive objetivo. disso, não faz isso 24 horas. Né? Mas faz isso muito bem. Faz isso muito bem. Então, E todo esse pessoal entra numa categoria inicial, né? Sim. Ninguém pula uma etapa. Quem fez todo esse processo entra nessa primeira. Sim. Só pula etapa se já chega lá um piloto que já é formado, ou que a gente já conhece, ou que faz um teste e a gente sente que ele está confortável. Aí ele pode, então, hoje lá se encaixar. Vamos dizer, o piloto que chegou lá totalmente, eu vou chamar de 0 quilômetro, totalmente sem experiência, ele entra na Truff, né? Que ele vai encontrar pilotos desse mesmo nível de experiência do dele, e que ele vai ter um acompanhamento de coach volta a volta o tempo inteiro. Isso é muito legal. Eu diria assim, é uma clínica de pilotagem concorrida. O Porsche Cup nunca vai soltar um piloto sem experiência, vai. Não, é uma clínica de pilotagem concorridas. Depois tem o nível que eu chamaria de intermediário, que é a Challenge, que também é super competitiva, e que tem lá 22 carros no grid, na sprint, tem lá 22 carros no grid, e estamos falando de um carro que vira aqui em Interlagos no tempo de 1,38. Que é muito rápido. Que é rápido, é super rápido, e é um carro que requer uma... É mais rápido que o Stock Car. O Stock Car vira 1,40, 1,39. Então 38 é muito rápido. Vira até 1,37 muitas vezes, dependendo da pista. E é super competitivo. Super. Que é um Porsche Cup do ano de 2018 a 2021, dessa geração, que é o 4.0, é o 911 991.2. Tá? É um carro com ABS, com pedal shift. Que é esse enfim, aqui que a gente está vendo. que é aqui. esse carro aí, exatamente esse daí. Voltando lá no 3.8, é muito semelhante a esse, é uma geração anterior, também com o câmbio aqui na borboleta, que é esse aí. Ó. Esse é o Não. Esse é o ponto 1. Esse é o 991.1, que é o 3.8. Esse é o ponto 2 já? Ponto 2, Ponto 2. É fácil de identificar pelo farolzinho da frente ali, pelo farol de milha ali, é muito fácil de identificar por ali. Essa é a dificuldade com o Porsche 911, né? É sempre uma coisa tão específica, tão do pequenininha. 1 pro 2, verdade. 1 pro 2 é uma atualização de... Tem que pegar esses truques, né? O farol é um pouco diferente, aí pronto. E a gente até, quando eles corriam juntos, né, na corrida de endurance, a gente coloria o farol do 3.8, era amarelo, e assim como nas corridas de longa duração lá fora, e o outro era o cristal, né? Mas o 3.8, que é esse de entrada, também estamos falando de um carro câmbio de borboleta, esse daí em especial sem ABS, porque eu acho que é o momento do piloto aprender e entender tudo ali daquele automobilismo mais raiz e controlar isso um pouquinho mais difícil, né, de lidar com freio sem ABS. A segunda categoria, que é a intermediária, como eu falei, que é a Sprint Challenge, que é o 4.0, já tem ABS, não tem controle de tração. E a categoria top, que é o 992. Bota essa daí, que é a primeira foto. Essa que é esse aí. Que esse é mais fácil de identificar, porque tem as entradas aqui é a geração atual da... Sim. no capô, e o aerofólio um pouquinho maior, né? Mais horizontal aqui, e ele o é fixado por cima também, o aerofólio, né? O pescoço de pescoço ganso, de né? ganso. Famoso pescoço de Exatamente. E quando eles estão juntos lá na pista, você vê que esse carro é bem maior. Ele é mais largo, né? Maior. Tem uma série de... Esse carro já chegou a virar quanto em Interlagos, Denner, o 992? Eu diria que ele vira... Eu diria 33. 33? Nossa Senhora. Mas já dentro da regulamentação da Carreira Cup? Dentro mais da carreira... solto? Não, dentro da regulamentação, mas nesse tempo sem peso. Sem peso, Porque a nossa categoria ele tem o peso lastro de sucesso. Tá. E nesses testes que ele virou isso, ele não tinha
Ele não tinha peso. Foi com o Max? Foi com o Max. Foi com o Max. Eu lembro, acho que num evento de lançamento do Cayenne, eu acho que a Porsche bateu o recorde de Interlagos em todos os segmentos. Rápido, exatamente. O Dennis também, que também assim, tem vários outros, mas o Dennis e o Max ali que estão sempre pilotando e estão ali sempre virando esses tempos aí. Então, é o carro de corrida mais rápido do Brasil? Não, porque você tem os protótipos. Tem os AJR lá, né? Os AJR. Mas em termos de GTs, se não for, tá brigando. Eu acho que tá um pouquinho. Não é mais rápido, não. Né? Porque os carros da categoria GT3 são um pouquinho mais rápidos. Lembrando que esse carro chama-se GT3 Cup. Mesmo lá na Porsche existe o GT3 Cup e o GT3R. E o GT3R é um carro um pouco mais sofisticado do que o Porsche Cup. Ele tem uma aerodinâmica um pouco mais arrojada. É o nosso recordista na volta rápida. Isso. Exatamente. E, enfim, e tem uma série de detalhezinhos a mais, mas está próximo. Eu diria que tem ali, um segundo de diferença. Se você estiver olhando na pista, a velocidade é a mesma dos GT3, o GT3R e esse 992, é praticamente, para quem está assistindo, é a mesma coisa, né? O top speed do Cup é maior do que o do GT3R. Quanto ele chega em Interlagos? Ou Goiânia é a maior velocidade? Não, Interlagos mesmo, 278, 278? Nossa senhora, é rápido, hein? E você falou em 2005, a Porsche Cup começou. Da primeira corrida, quantos carros vocês tinham até agora? Quantos carros vocês têm? Na primeira largada mesmo, nós largamos com 13 carros. 13 carros. Já era bastante. Já era bastante. E hoje em dia? 75. Então rapidinho, vamos fazer duas evoluções. Mas em 3 categorias, claro, né? Vamos fazer duas evoluções, de 13 para 75. E quanto que viravam os carros lá de 2005? Entende? Cara, viravam rápido. Você sabe que também a gente faz essa referência com a pista, mas também depende muito como a pista tá. Eu lembro que a última corrida do 996 Interlagos, que foi a despedida dele, que foi no 996 na categoria top, ele virou 1,39,5. Isso em 2005? Não, isso foi em 2007, porque ele correu 5, 6, 7. O recorde dele com piloto da Cup foi o Constantino Júnior, se eu não me engano, virando aí 39 e pouco. E o Max tinha em testes também, que a gente sempre tem ali um pouco mais rápido, virou acho que 38 alto com um capinho naquela época. Mas o que acontece, né? Se você pegar um 996 hoje, voltar lá e virar a pista, foi um momento que tinha acabado de ser recapeada a pista, então a pista estava numa situação mais rápida. Mas para você ter uma ideia, o 991.1 virou numa classificação que a gente correu como abertura do GP do GP Brasil, virou 34,5 com o Ricardo Rossetti. Nossa, é bem rápido. Então isso depende como é que está a borracha da Fórmula 1 depositada lá, como é que está a temperatura, que momento, o asfalto. Então não é uma comparação direta, mas uma comparação que para a gente é muito importante. Ela é o seguinte: quando o 996 chegou no Brasil Zero, né, que sentou lá, vamos usar o Max como uma referência. O Max foi lá e virou 1,39. Passou a vida toda dele de 3 anos, corre, bate, desgasta, acontece isso, aquilo, nananã. Na última corrida do ano dele, ele virou um pouquinho mais rápido do que quando ele era zero. Isso é uma meta que eu coloco para a minha equipe, porque os carros são usados, batem, sofrem tudo, e você não pode deixar o equipamento desgringolar. Você vai falar, aquela coisa assim, já é velhinho mesmo, aquela história de fim de feira, não pode acontecer isso. No mínimo, eu falo para a minha equipe, tem que virar mais rápido. Porque depois de ter passado 3 anos com o carro, vocês têm que ter aprendido alguma coisa e a gente tem que ter feito alguma coisa para ele virar melhor. Claro, considerando diferenças de pista e etc. Então, também fazer uma correção, quando eu falo 75 carros, hoje é o nosso potencial, mas na última corrida que a gente teve em Velocitar, correram ao todo, dividido em 3 grids, 65 carros. 65. Na categoria Truff, a gente está aumentando gradativamente para que a nossa equipe, que é uma equipe nova, né, que está trabalhando nessa equipe, também vá se ambientando e não vire aquela que a ambição caia a nossa qualidade. Então a gente fez lá a primeira corrida da Truff aqui em São Paulo com 9 carros, fez a segunda lá no Velocitar com 12, vai fazer aqui em São Paulo agora com 14. A próxima, que vai ser em São Paulo, a gente vai para 16, e a última do ano, que termina o Campeonato Truff com 18. Para que a gente consiga vir fazer um crescimento gradativo e com bastante cautela para não atropelar e cair a qualidade.
E desses 65, 75 carros, tem pessoas, tem algumas personalidades que vocês chamam. E eu gostaria de fazer uma pergunta específica sobre uma delas que muito me interessa. Eu queria saber como foi a negociação para Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, andar no carro da Porsche Cup. Isso foi... Eu lembro que quando eu li a notícia eu falei, não acredito, velho, que sensacional. Não. Começou o seguinte, um amigo meu, Beto, da agência Mondo, acho que deve estar lá até hoje, às vezes eu falo com ele de vez em quando, super legal, nada a ver com automobilismo, cara é de agência e shows e tudo mais. Ele me ligou e falou, Denner, tem um cara aqui que tá louco para experimentar. E eu falei, quem que é? Ele falou, Bruce Dickinson. Como assim? Eu falei, vai vir de avião aqui no autódromo? Baita ligação. Pra quem não sabe, o Bruce Dickinson pilotava até há poucos anos o avião do Iron Maiden pro turnê mundial deles, era mesmo? ele que pilotava. Tipo de outra volta? E tem um detalhe, para você pilotar um Boeing, você tem que estar na ativa. E o Bruce Dickinson era funcionário de uma companhia aérea na Inglaterra e ele era piloto de voo de carreira. Né? Então você imagina você chegar lá no avião, sentar aqui é o Bruce Dickinson, tá falando, para, eu vou descer. Senhoras e senhores, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o capitão Comandante Dixon falando. É pura verdade. Mas aí ele foi lá, impressionante, assim. A gente vê, né? Peraí, mas ele já tinha experiência de automobilismo, já pilotava carro? Eu não lembro bem, acho que o Beto falou assim, ele gosta, ele já fez alguma coisa, eu não lembro bem. Mas se tinha alguma experiência, era baixíssima. E aí a gente teve que ficar pensando ali, aquele roqueiro, vocalista, aquela coisa toda. Então isso é legal, né? Até pra molecada entender, o cara super cheio de disciplina, humilde demais. Chegou lá, explica como é que é isso, como é que não é, e Porque assim, ele podia não pilotar carro, mas quem pilota avião tem procedimento e Sim. tem O cérebro entendimento afiado, né? de tudo que tem que fazer para não se envolver numa enrascada. Exatamente. Né? E um cara assim de um alto astral, super bom astral, mas respeito com os mecânicos, né, com todo mundo e o respeito com o esporte, com a máquina, com a situação ali do desafio, achei muito legal. Então ele foi lá, pilotou, né? Pilotou um coach, que acho que foi o Max também na ocasião, nessa primeira vez, foi lá, deu um toque para ele e tal, aquela história que vai, senta aqui, senta ali e tal, e o cara adorou. E na época, eu vou te falar, achei tão legal um negócio que a gente nem entrou no mérito de divulgar. Não era objetivo, eu não queria fazer uma troca com divulgação nem nada. Bom, próxima vez que o Bruce veio para o Brasil, ele ligou de novo, dá para fazer lá? Aí ele andou de novo. Na quarta vez... Tudo isso ele andou? Na quarta vez que ele esteve aqui, toda vez que ele ia para o Brasil, ele queria pilotar o carro. E o Iron Maiden veio praticamente todo ano para o Brasil. Então. E aí, na quarta vez que ele veio, partiu dele até, ele falou, se quiser divulgar aí, pode ficar à vontade. E eu sou um pouco assim, esse negócio de divulgar, de personalidade. Essas outras vezes foram todas... Tudo confidencial, né? E eu falei, tá bom, então se pode, vamos divulgar. E aí, lógico, foi matéria, televisão ao vivo, foi na Inglaterra, saiu um monte de coisa, na Porsche da Alemanha, até o Bruce Dickinson tá aí. O carro era o número 666, né, que é a música do Iron Maiden. Exatamente. E tem uma história muito legal aí, que envolve Chico Horta, que não está nessa foto aí, mas daqui a pouco ele vai aparecer nesse grid aí. Mas enfim, então aí podia divulgar e tudo, então a gente fez um carro para ele, pôs o Ed na frente, número 666, a lateral era meio branquinho com fogo vermelho ali e tal. Ele ficou super entusiasmado, Bruce Dickinson ali e tal. Ele não correu, né? Aí o Denis, até eu lembro que foi com ele, Denis Dirani, mas ele andou direitinho e desceu do carro, fotógrafo, falou, eu quero lá ver a telemetria. Aí olhou aqui, ali, nós é para melhorar ali, subiu no carro de novo, uma hora deu até uma rodada, mas foi super legal a experiência, ele curtiu, e de vez em quando eu falo com o Beto às vezes fala, pô, ele vai voltar, quer voltar quando dá para... Essa última vez que eles estiveram aqui não coincidiu, não tinha pista e tal, mas foi uma experiência muito legal e não foi só ele, foi o vocalista do Metallica também. Essa não saiu, né? Não saiu. Que legal. Não saiu. A gente tem imagens lá guardadas e tal. Teve várias outras pessoas que às vezes a mídia nem ficou sabendo, porque era um acordo, né, confidencial. E tudo bem, mas teve uma situação muito legal também de celebridade que andou em Porsche Cup. Uma ocasião a Porsche me ligou, falou, cara, eu preciso que você tenha escola aí e tal, tenho tal. Cara, eu preciso de um favor. Eu preciso que você faça um curso de pilotagem, capacite uma pessoa, mas é um cara muito famoso. E precisa ser confidencial. Tá bom. Isso era em 2014. Bom, cheguei lá, liguei no autódromo, dia da Copa, que estreia a Copa aqui no Brasil, né? Abertura da Copa. Liguei no autódromo e falei,
Tá livre o autódromo? Evidente, né? Nem funcionário, País né? de futebol. Eu falei, Mal tinha alguém pra atender o Não tinha telefone. nem o porteiro pra abrir. exatamente. Aí eu falei, bom, vou alugar o autódromo. Falei pra Porsche, pode mandar. Chegou aqui, era o Patrick Dempsey. Que legal. Só que o Patrick já tinha feito alguma coisa de corrida, ele queria melhorar a condição de pilotagem dele e precisava fazer isso de uma forma confidencial com o Porsche, que a ideia era correr Le Mans e essa história toda. Então, o Patrick veio, agenda super apertada, ele veio e eu tinha lá um time reduzido no autódromo, pedi para meus meninos, alguns meninos nem sabiam quem ele era, né, porque, enfim, aqui também não é tão... Questão assim. de geração também, né? De Exatamente. geração. Pra mim, o Patrick Dempsey era Loverboy. Quem lembra desse filme aí, passava no SBT? Loverboy esse filme. Depois que ele... Que série que ele fez famosa? o Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Cuidado de botar Loverboy no É, Google cuidado, hoje em dia, deve ser cuidado. outra coisa, hein? Mas Cuidado. vamos achar uma foto desse filme aí, passava no SBT. Que ele legal. entregava pizza lá. Não, super Toma simpático. cuidado com isso aí também. É isso aí. Loverboy entregando pizza. Não coloque isso no Google. Deixa pra lá. Vamos na versão Porsche Cup do Patrick Dempsey, que eu acho que é melhor. Coloca aí, Patrick Dempsey, Porsche início de carreira. Aí você vai achar. Mais seguro. Mas foi super legal também. Fizemos lá uma clínica de pilotagem para ele. Super legal. E a história dele foi... Ele correu Le Mans. alemão. Não, e aí o que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, então a história é o seguinte, chegava aqui, fazia tudo, ia dormir ali no Transamérica e no outro dia de manhã cedinho saiu o voo dele, que tinha uma gravação, sei lá onde, um voo privado e tal, e etc. Aí, bom, treinou, tinha aquele climinha ali de Copa, ele também sabia da Copa, e aí ele falou, cara, é Copa, né? Eu falei, é. Falei, confidencial aqui pra você. Ele falou, pô, legal. Falei, Foi pra Vila Madalena. Não, eu falei, você gostaria de ver um jogo assim, num lugar assim? Ele falou, gostaria. Aí um amigo meu que tem um bar aqui no Itaim, esses bar legais aí e tal. Eu falei, cara, tem uma porta de entrar pelo fundo? Tá? Ele falou, tem. Bom, o Patrick treinou lá, foi super legal. Os meninos lá, Max, o Denis, nem lembro se o Denis estava nessa época, acho que ainda não. Não, o Denis não estava, mas o Max deu o coach pra ele, o cara melhorou. Aí, fomos pro bar lá. Falei, espera começar o jogo, todo mundo já sentado na mesa, reserva 2 lugares lá, já uma galera, entrando pelo fundo, sentou todo mundo de olho no jogo, né? Quando deu o intervalo do primeiro pro segundo tempo, as meninas ali que estavam nas mesas de volta já começar a perceber alguma coisa, sacaram. Aí quando acabou o jogo, o negócio virou um tumulto, eu saí com ele de novo. Ele falou, queria te falar um negócio, se eu atrasar meu voo, dá pra fazer tudo de novo amanhã? Incluindo jogo? Jogo e bar? Porsche, jogo e bar. Que combinação. Esse foi um bom dia para Patrick Dempsey. Bom dia pra ele. Nesse dia da Copa, eu lembro que eu fui comer com ele no sushi aqui do Cidade Jardim, no sushi não, no Kosushi do Cidade Jardim, uma mesa no canto, eu e ele, mais ninguém, né? Eu falei, deve estar dando até um certo sentimento assim de... Coitado do cara. Né? Não tem amigo, Exatamente. não estão vendo o jogo da Copa. Mas aí ele ficou pro dia seguinte, cancelou a transmissão, e quando acabou ele falou assim, cara, eu quero vir correr o GP com vocês. Ele correu, né? Correu Aí o ele GP, correu. a Correu o preliminada GP. é Fórmula 1, né? Correu o GP com a gente e tal. Foi super legal a participação também. Ótima pessoa. Às vezes eu encontro com ele, porque no final do ano sempre tem um workshop da Porsche no final do ano e uma festa de entrega de prêmios e tal. E lógico que ele está sempre lá. Ele parou de correr, mas eu acho que algum dia ele vai vir fazer uma corrida de endurance com a gente ainda, porque ele ficou ali meio naquela. Olha. Se alguém pra dividir, Então, eu tá vendo? com você. Você não tá procurando? A última do ano dá pra ter mais um parceiro. Fala O Loverboy de Guarulhos. Me poupa, Mococa, me poupa. Denner, que legal. Poxa, a gente ficaria horas aqui conversando, mas Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. A minha mulher está grávida e meu filho pode ser que nasça no final de semana da corrida. Se isso acontecer no sábado, antes da largada, como é que faz? O Tomazoni vai ter que fazer as 2h30 de corrida sozinho? Só esse podcast está indo ao ar depois da corrida, tá? Provavelmente depois do nascimento do seu Talvez filho. depois do nascimento do filho. Aí eu volto para contar essa história. Mas eu juro por Deus que eu estou com essa preocupação. Olha, eu vou te falar o seguinte, vários pilotos já passaram por essa situação. Tá? Então, primeiro que eu tenho certeza que vai acontecer, você vai correr. Se vai ser na largada, na chegada, antes do filho nascer, depois, ou se você vai dar uma corridinha na maternidade e volta, eu acho que vai acontecer. Aconteceu 1 ano ou 2 atrás com o Lucas Salles. E ele tinha uma decisão de título. Nossa. Cara, e ele foi, voltou, correu, o filho nasceu,
e deu certo, ele ganhou o Ele título. conseguiu acompanhar. Não, e ganhou o título. Que legal. Não, que foi legal. muito legal. Também lá em 2007, o Ricardo Batista também a mesma coisa, na corrida de GP de Fórmula 1 também aconteceu a mesma coisa e nasceu o filho dele. Então, você vai correr. Essa chance, a possibilidade... Pietro, por favor, É, dá uma Marca um segurada hospital aí. perto de Interlagos. que dê a pra possibilidade do Tomazoni correr sozinho não tem. Não tem. Você vai correr Então- antes ou depois, ou quase que durante, você vai correr. Nem que tenha um live time do parto ali e tal, mas não, vai dar tudo certo. Vai dar eu tudo falei. certo. Ele só precisa não nascer no dia 13. Dia 12, tudo bem. Dia 14, tudo bem. Ou no dia 13, Dia pode 13 nascer de antes noite. ou depois Cara, da corrida. Posso falar? Dia das Mães. Deixa pro Dia das Mães, dia 14. Eu falei isso aí. Ai, que presente. Nasce dia 14. Mas estamos lá. Isso Não. e com certeza, com 18 anos de categoria, você já viu de tudo. E essa é uma das situações, né? Sim, sem dúvida. Então, boa sorte lá pro Pietro também, que venha com saúde Que legal. e que você esteja lá conosco. Então tá bom, esse podcast tá indo antes, a gente tá gravando aqui, sábado vai ter a corrida da Endurance lá na Porsche, mas a gente vai colocar aqui, ó, o site da Porsche Cup para você acompanhar o calendário com todas as corridas, da Sprint, que são as corridas curtas, e da Endurance, que eu vou estar, que são as corridas longas, vai ter mais uma etapa internacional, que ainda não está confirmado, mas deve ser na Argentina. Provavelmente Argentina. Provavelmente Argentina, que eu vou correr. E também, no final do ano, aqui outra Endurance Interlagos. Lá no site da Porsche, você pode achar como comprar o ingresso. E os eventos são muito, muito, muito legais para você ir com a família. Tem várias ativações bacanas. Shows também. Então, vale muito a pena. Vamos ter nesse aqui agora a Claudinha Leite. Cláudia Leite. Só isso. É. No próximo vamos ter Bruce Dickinson e James Já Hetfield. pensou? Exatamente. Dené, brigadão demais pela Legal, sua obrigado presença. vocês. Parabéns pela sua história. Depois a gente tem que marcar uma outra aqui para vir falar só de Porsche antigo e isso é só de paixão. moto clássica e Le gravar Mans lá na Classic. Le Mans Classic. Tem muito assunto Legal, bacana. vou te convidar para pilotar um Porschinho clássico lá, você vai ai. ver. Sim, hein? Aí é legal demais. E ó, antes de encerrar esse podcast agora, aqui é hora de lembrar que tem desconto esperando para você lá no app Shellbox. Se você ainda não tem o app no seu celular, baixa agora, porque no seu primeiro abastecimento, usando o aplicativo para pagar, você pode inserir o cupom Acelerados10 e ter R$10 de desconto a partir de R$30 no abastecimento com cartão de crédito cadastrado no aplicativo. E é claro que além do desconto, você ainda acumula pontos para trocar por mais produtos ou milhas e conchas para trocar por prêmios exclusivos da Shell na promoção Junte e Troque sempre que você usar o aplicativo Shellbox, que a gente usa e recomenda, e é muito bacana. Bola, eu não vou estar fritando pneu, espero largar na pole e vocês vão ver, olha, já A tô gente vai ousado, tá lá, hein? a gente vai tá Espero lá. largar bem, na pole eu não sei, é que meu parceiro ajuda porque o Tomazoni Tomazoni é o líder é do muito bom, campeonato. já ganhou corrida aqui em São Paulo, né? É. A última corrida de São Paulo ele ganhou. Ganhou, então Não. tamo bem aí com uma expectativa legal. Valeu demais, galera. Deixa o seu like aí, tamo junto. E é claro, siga a Porsche Cup aqui nas redes sociais. Dá uma olhada lá no site que tem muita coisa bacana acontecendo. Tamo junto!